Boa noite, está começando o Viçosa Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta quarta-feira, dia 30 de outubro. Incubadora do Tecnoparque conquista certificação do CERN 4 em Minas Gerais. O FV irá sediar banco de germoplasma de cannabis. Espetáculo Coreomania acontece neste final de semana. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. A UFV anunciou na semana passada que irá sediar um banco de germoplasma de cannabis. Ela será a primeira instituição pública do país a construir um banco genético da planta. Para comentar sobre isso, recebemos o professor do Departamento de Agronomia e coordenador do Banco de Germoplasma, Derli Henriques. No bate-papo de hoje, estamos aqui com Derli Henriques para comentar sobre a construção do Banco de Germoplasma da UFV. Derli, boa noite. Por que é importante esse banco ser construído pela UFV? Boa noite, Hamilton. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. O que acontece? Qual é a importância de ter-se um banco de germoplasma? O que é, na verdade, né? Essa é talvez a primeira grande pergunta. O que é um banco de germoplasma? Essa ideia, na verdade, ela foi constituída pela primeira vez em 1923 por um russo de nome Nikolai Ivanovich Vavilov, e ele dizia o seguinte: a pessoa que tem variabilidade vegetal tem plantas para qualquer estresse e, portanto, não passa fome. Basicamente, essa foi a ideia. A partir daí, todos nós que trabalhamos com melhoramento, como é o meu caso, nós temos como suporte um banco de germoplasma. O que é isso? Onde eu vou ter diferentes genótipos, diferentes tipos de plantas com diferentes comportamentos. Então, no caso específico da cannabis, eu posso ter diferentes quimiotipos. O que são quimiotipos? São plantas que produzem óleos com composição diferenciada. Só para que a gente possa entender, hoje nós já estamos aí ultrapassando a barreira de 20 canabinoides estudados. Então, tem plantas que produzem mais de um, mais do outro, produzem dois em excesso e praticamente não produz um outro. Essa variação toda nós vamos chamar, por exemplo, de quimiotipos. Mas eu posso também ter plantas que variam em fibra, comprimento de fibra, largura de fibra, espessura de fibra, flexibilidade de fibra. Tudo isso geram genótipos que nós vamos chamar de acessos e que serão caracterizados e guardados no banco de germoplasma. Outra coisa muito interessante também, que é uma aplicação da cannabis, é para o uso agrícola, o uso para a recuperação de solos. Ela é uma planta que ela tem um sistema radicular muito forte, muito profundo, então nisso ela tem uma grande eficiência de absorver CO2 do ar e transformar ele em moléculas, em carboidratos que serão depositados no solo. Então a planta ela consegue fazer isso, né? Reduzir um pouco, vamos dizer assim, contribuir para a redução do efeito estufa. E, de quebra, quando esse sistema radicular forte passa, ele quebra todas as barreiras para as outras plantas. Então, nesse sentido, o que eu estou te falando? Eu estou te falando um pouco da utilidade dessa planta, né? Porque muitas pessoas pensam que cannabis é a planta que se fuma. Eu pediria desculpa aos seus ouvintes, aos nossos ouvintes, para dizer que isso, na verdade, é falta de conhecimento. E é a pura falta de conhecimento mesmo. Hoje, no mundo, nós temos cadastrado 25 mil produtos com cannabis. Dentre estes, existe um que envolve THC, que ele é de psicoativo, efeito psicoativo. Todos os outros, sem o THC, não têm efeito psicoativo. Então, o que eu quero dizer?
Nós montamos esse banco de germoplasma, estamos constituindo, melhor dizendo, esse banco de germoplasma, para que a gente possa, Hamilton, fazer estudos, transformar a nossa universidade num grande celeiro de informação e de possibilidades para os mais diferentes níveis na sociedade brasileira de produtos com base em quimiotipos, em fibras, em proteínas, em óleos vindos da cannabis. É de fato uma área muito ampla e o banco de germoplasma, como eu te falei a princípio, ele acumula os mais diferentes tipos. Então isso vai nos permitir que a gente tenha muitos parceiros com diferentes interesses, para que a gente possa efetivamente trabalhar e ofertar para a sociedade brasileira produtos confiáveis, seguros e que vão cumprir, que vão fechar lacunas existentes na nossa sociedade. É isso. Qual a diferença de um banco de germoplasma para um banco de sementes? Pergunta boa. Muito obrigado por essa pergunta. Eu fico feliz. Você podia ter me falado que tinha essa pergunta logo de saída. Eu digo que eu fico feliz pelo seguinte. Muitas vezes as pessoas me perguntam: professor, o senhor poderia nos enviar sementes? E é constrangedor, mas a resposta é não. Porque um banco de germoplasma, ele não faz intercâmbio com pessoas físicas. Nós recebemos. Um banco de germoplasma pode receber, no nosso caso de cannabis, sementes ou mudas. Nós podemos receber de qualquer pessoa, inclusive anônimos. Inclusive anônimos. Eu até brinco dizendo que se alguém quiser jogar um envelopinho, olha, essa aqui eu gosto muito, e jogar embaixo da minha porta, está feito, a gente vai trabalhar sem ter a necessidade de conhecer aquela pessoa. Então, o banco, no primeiro momento, ele é um grande recebedor. E nesse sentido, inclusive, Hamilton, nós já estamos em contato, porque eu trabalho com germoplasma desde o ano 2000. Aí eu faço parte da Comissão Nacional sobre esse assunto, então eu já contactei com alguns bancos que já estão se organizando para me mandar amostras, bancos mundiais. Mas podemos trabalhar também com pessoas físicas fazendo essas doações, empresas, associações, qualquer pessoa pode nos doar. O que a gente faz? A gente caracteriza esse material, depois a gente faz uma avaliação em termos de pragas e doenças quarentenárias, que são isso, pragas e doenças quarentenárias. São doenças ou pragas que no momento não existe nesse país, no Brasil, mas pode existir no país que vai receber aquela semente. Então a gente faz esse levantamento para só doar para um país solução, sem levar problemas para eles. Então, nesse sentido, o banco de germoplasma ele vai se relacionar com instituições públicas e privadas, ele vai se relacionar com empresas, ele vai se relacionar, vamos dizer assim, com toda a sociedade organizada. Mas o nosso grande objetivo é o trânsito internacional. Já um banco de sementes, qual é o grande objetivo do banco de sementes? É ser um banco regional. É aquele banco que recebe a planta, multiplica e distribui para os seus parceiros. Eu sempre digo que, nesse sentido, no sentido de distribuir sementes para as pessoas, o principal parceiro de um banco de germoplasma é uma associação, porque cabe a ela, recebendo as nossas sementes, multiplicar e distribuir, na certeza de que, se ela tiver qualquer problema, ela pode a qualquer tempo recorrer ao banco e pegar novamente outras amostras. Então, só para a gente finalizar, o Banco de Germoplasma ele é um instituto internacional, né? Ele visa receber, caracterizar e distribuir sementes de modo generalizado. Já um banco regional, ele visa atender a demanda de uma determinada região.
E, em função disso, ele não tem que ter aquelas preocupações de pragas e doenças, porque ele vai estar trabalhando entre pessoas que têm os mesmos problemas e as mesmas soluções. Essa é a diferença. E quais serão os benefícios da construção do banco de germoplasma? Essa pergunta é para ser respondida de modo humilde ou vaidoso? Os dois, se quiser. Eu vou tentar pelo modo vaidoso, que é o que fica mais fácil para mim. Eu, sinceramente, espero que o nosso banco seja suporte de estrutura para os mais diferentes aspectos, inclusive de pesquisa dessa universidade e de outras universidades, né? O grupo, porque esse banco de germoplasma, ele vem de uma parceria público-privada. Existe uma empresa, que é ela que está capitaneando essa ideia desde o início, que é a Canabridge Brasil Technology, e a UFV. E o que a Canabridge sonha, né? Que possamos construir um grande hub em Viçosa. Nós temos uma grande felicidade de termos, num único campus, muitos pesquisadores, muitos professores, muitas áreas. E a cannabis, ela pode, sinceramente, contribuir para muitas coisas, muitas coisas. Então eu espero que, tendo um banco aqui com possibilidade de termos genótipos de acesso fácil, isso venha estimular muitos grupos de pesquisa da nossa universidade, e a liberação que nós tivemos também nos permite fazer acordos com outros institutos. Então, nós queremos que essa universidade apresente muitas soluções. E nós queremos que o banco, então, seja o suporte, o facilitador, aquele que vai permitir todo esse avanço. Essa é a nossa ideia. Eu tenho sempre uma brincadeira que eu digo o seguinte: no mundo são cadastrados 25 mil produtos de cannabis. Nós vamos desde lubrificante sexual até pilha, passando pela construção civil, ok? Então, 25 mil produtos. Agora, imagina quando tivermos a criatividade brasileira trabalhando em cima dessa planta. Nós vamos ter no mínimo 250 mil só no país, entende? Porque a planta é uma coisa impressionante. Lógico que a gente tem muito que estudar, nós estamos estudando muito. No mundo tem excelentes publicações, mas em área tropical a gente praticamente não tem nada. É quase, eu chamaria de um apagão de conhecimento de cannabis no mundo tropical. Aqui as pessoas usam o termo conhecimento cinza, porque ele não é escrito, ele não é editado, ele não é testada a sua confiança, mas a gente tem acessado inclusive esse tipo de conhecimento para que a gente possa não só ofertar para a nossa sociedade genótipos para os mais diferentes fins, como eu citei até aqui, mas também soluções para o cultivo. Quais são as melhores técnicas? Quais são os procedimentos operacionais, padrões para você fazer? Então, a gente espera gerar esse conjunto de informações confiáveis, genótipos com comportamento conhecido, para que a sociedade possa se beneficiar. O senhor gostaria de dar um recado final antes de encerrar? E deve ser um recado rápido, né? Você já reparou que eu falo muito, né? É isso mesmo. Professor é assim. Se deu 5 minutos, ele fala 6, né? Mas o que acontece? Nós estamos num momento, sinceramente, muito feliz. E, antes de tudo, eu, particularmente, como coordenador, como representante da universidade, nessa parceria público-privada, eu gostaria, sinceramente, de agradecer à empresa Canabridge, gostaria penhoradamente de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, à administração da Universidade Federal de Viçosa, porque sempre tratou
esse assunto para comigo de modo sério, de modo claro, de modo técnico e respeitoso. E eu trabalho com esse assunto desde 2017. Eu nunca tive uma restrição, eu nunca tive um pré-julgamento dessa universidade. Sempre foi, Derli, o que podemos fazer, o que vou te ajudar, né? E particularmente, eu gostaria de agradecer aí ao professor Demétrios, que não tem reduzido, não tem dificultado em nada, até pelo contrário, sabe, Hamilton? Porque eu imagino a atividade de um gestor no nível de reitor, eu já fui pró-reitor. Mais uma vez, eu mandei um pedido de um ofício para ele, numa sexta-feira, às 17 horas. Falei, meu Deus, esse homem vai até brigar comigo. Mas deixei quieto. Quando foi 8 horas da noite, ele me manda um WhatsApp assim, Derli, até que dia que eu posso te entregar esse ofício? Eu falei, professor, se puder hoje, mas isso era sexta-feira, 8 horas da noite. Quando foi domingo, 7 horas da manhã, ele disse, dá uma olhada na caixa do seu e-mail. Se tiver bom, ótimo. Se não tiver, você me avisa que eu tenho tempo de corrigir. Então isso deixa claro o valor que aquela instituição, que aquele grupo gestor, e aí nesse grupo gestor eu vou envolver a professora Rejane também, que tem nos ajudado demais, a seriedade com que esse grupo tem trabalhado com a gente. Então eu sinceramente gostaria de dizer que todo esse esforço que a gente está fazendo, que não é pequeno, que como você viu aí, nós já estamos aí há 8 anos nesse processo, nós queremos que a Universidade Federal de Viçosa, que as demais universidades, os institutos de pesquisa, as empresas aproveitem essa oportunidade e aportem, inclusive, recursos para que a gente possa fazer pesquisas de fato que sejam sérias e impactantes e resolutivas para esse país. A sede física do Banco de Germoplasma de Cannabis, ele vai ficar no Vale da Agronomia. Por que isso? E por que eu pedi para falar sobre esse assunto? É para agradecer ao Departamento de Agronomia, ao Centro de Ciências Agrárias, a sensibilidade e a seriedade. Eles nos colocaram em um local que é central, é de facílimo acesso e é seguro, porque as câmeras estarão ligadas com a vigilância, né? Então isso nos facilita muito o trabalho e facilita inclusive o acesso das pessoas que vão trabalhar com essa planta. Se não fosse essa seriedade, esse respeito para com o tema, a gente talvez enfrentasse outras dificuldades. Então eu finalizo aí agradecendo a todos que têm trabalhado com a gente, a administração, como já disse, a administração do departamento e mesmo os servidores. Eu tenho recebido, sinceramente, muito mais manifestações de carinho, uma ou outra de pessoas que não entendem, mas isso faz parte do processo. Ok. Era isso. Obrigado. Então, de novo, muito obrigado e espero te ver aqui de novo quando o germoplasma já estiver pronto. Sim. Muito obrigado. Muito obrigada, Hamilton e professor Derli, pelos esclarecimentos. A Feira de Carreiras UFV conecta alunos ao mercado de trabalho desde 2014. Saiba os detalhes da edição deste ano. Entre os dias 30 e 31 de outubro, nessa quarta e quinta-feira, acontece a Feira de Carreiras da UFV. Um evento em que os alunos poderão participar de formações e conhecer empresas em busca de novos talentos. O tema da edição é Conexões Profissionais, integrando talentos e oportunidades para o sucesso. Já a programação será composta por palestras, capacitações e workshops, além de apresentação das empresas convidadas, dentre elas a Copasul, a Haskell Cosméticos, a Oriontech e a Esteio. No Instagram do projeto de extensão organizador, o @carreirasufv, você pode conferir a programação completa e fazer a inscrição gratuita preenchendo o formulário online. Um dos destaques será a palestra com o ex-BBB e ex-aluno do mestrado em Educação da UFV, João Luiz Pedrosa.
No dia 25 de outubro, a incubadora do Tecnoparque se tornou a primeira de Minas Gerais a obter a certificação CERN 4, o mais alto nível do modelo de gestão de incubadoras desenvolvido pela Amprotec em parceria com o Sebrae. A incubadora de empresas de base tecnológica do Parque Tecnológico de Viçosa, o Tecnoparque, acaba de se tornar a primeira de Minas Gerais a conquistar a certificação do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, CERN 4. Esse é o nível mais alto do modelo de gestão de incubadoras desenvolvido pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a Amprotec, em parceria com o Sebrae. A conquista coloca a incubadora do Tecnoparque entre as 10 brasileiras com esta certificação. Entre os benefícios proporcionados pela certificação estão redução da variabilidade, aumento na quantidade e qualidade dos empreendimentos e melhoria na transparência e padronização dos processos. Acesso a PH Rolfes pela César Santana fica temporariamente bloqueado por acidente. Confira. Na tarde desta segunda-feira, 28 de setembro, o acesso à Avenida PH Rolfes pela Travessa César Santana foi temporariamente bloqueado devido à colisão entre um ônibus lotação e um carro estacionado logo em frente à sorveteria Sol e Neve. O acidente ocorreu no momento em que o motorista estava saindo do veículo e a porta do carro foi acertada pelo ônibus que realizava a curva. A via foi interditada logo em seguida. A mão do motorista foi ferida no impacto e ele foi encaminhado ao hospital por uma carona, sem risco de morte. O carro teve sua porta esquerda destruída e o ônibus foi evacuado, se mantendo estacionado até a chegada das autoridades. As polícias militar e civil compareceram ao local para apurar o acidente. O ônibus foi liberado e a via foi aberta. O outro veículo aguardou a chegada do guincho. Agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. A quinta-feira deve ser de muitas nuvens e possibilidade de chuva em todo o estado de Minas Gerais. Em toda a região norte e leste do estado, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já na região central, sul e na zona da mata, o dia também será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, mas sem previsão de trovoadas. No Triângulo Mineiro, a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuva. Em Viçosa, a terça-feira vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Em Ponte Nova, a previsão é a mesma. Pode chover a qualquer momento do dia, com possibilidade de trovoadas à tarde. Os termômetros devem registrar a mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Em Canaã, o tempo também deve ser nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar a 28 graus. Já em Coimbra, a quinta-feira será com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima pode chegar a 26 graus. O Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí que já voltamos. Estamos de volta com o Viçosa Notícias. Desde a semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais conta com mais vacinas contra a Covid-19. Confira mais detalhes. Mais de 80 mil doses de vacina contra a Covid-19 foram entregues na última sexta-feira, dia 25. Esta movimentação faz parte da campanha estadual de multivacinação. Por conta disso, está previsto que o Ministério da Saúde entregue quase 2 milhões de doses até o fim do mês de novembro. Entre maio e setembro, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas já havia recebido mais de 940 mil doses. Elas foram aplicadas em 2 públicos, crianças menores de 5 anos e crianças maiores de 12 anos. Além das vacinas contra a Covid, outros imunizantes para doenças como hepatite, HPV e febre amarela serão disponibilizados. A Divisão de Saúde da UFV e o projeto Gesta UFV Vida promovem o 6º encontro do Grupo de Gestantes. Saiba como se inscrever.
Gestantes de Viçosa e região estão convidadas para o 6º encontro do Grupo de Gestantes, que acontece às 10 horas desta sexta-feira, dia 1º de novembro. A reunião é uma realização da Divisão de Saúde da UFV e o projeto de extensão Gesta UFVida. Nela, Lilian Aires, professora do curso de enfermagem da UFV, abordará o tema trabalho de parto. O encontro é aberto e gratuito. Ele tem como objetivo a troca de experiências e aprendizado, oferecendo informações e orientações especializadas. As inscrições devem ser feitas pelo formulário eletrônico disponível na página do Instagram da Divisão de Saúde, @dsa.ufv. Neste final de semana, moradores de Viçosa e região poderão conferir o espetáculo de dança Coreomania de forma gratuita. Confira. O grupo de dança viçosense Social Flow Dance Crew apresenta neste sábado, dia 2 de novembro, o espetáculo Coreomania. Sob a direção de Caio Demarche Inoue, ex-estudante do curso de dança da UFV, a apresentação será no Espaço Fernando Sabino, às 19 horas. O espetáculo é inspirado na epidemia de dança que aconteceu em 1518 em Estrasburgo, na França. Ele se desenvolve abordando também temáticas como violência contra a mulher, empoderamento feminino, radicalismo político, fanatismo, intolerância religiosa e opressão à comunidade LGBTQIAPN+. A entrada é gratuita e os ingressos já podem ser retirados na plataforma Simpla. No Instagram do grupo, @socialflowcrew, você pode encontrar o link direto para a retirada dos ingressos. Essa semana tem estreia no Carcará, não de filme, mas de projeto. O Clube do Medo vem aí, com sessões focadas em analisar vários aspectos dos filmes de terror. A primeira exibição começa com tudo nesta sexta-feira. Confira como vai ser. Para os amantes de terror que residem em terras viçosenses, o Cineclube Carcará traz uma grande novidade. Vem aí o Clube do Medo, com uma programação aterrorizante escolhida a dedo pelos cineclubistas. O projeto começa nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, com uma sessão especial para falar sobre a metalinguagem no cinema de horror. O filme escolhido para a estreia foi Pânico, de 96, do diretor Wes Craven. A exibição acontece às 18h30 na sala de cinema do Carcará, que fica no porão do Centro de Vivência da UFV, e é completamente gratuita. A primeira rodada do Intermunicipal já aconteceu. Confira os ganhadores. O Campeonato Intermunicipal classifica o campeão do Mineiro Amador. A primeira rodada da edição 2024 aconteceu no último sábado, dia 26 de outubro. Às 2h45, o Sagrado Coração, atual campeão, venceu o Paraíso por 1-0. Já às 4h45, a Ponte Preta ganhou do 1º de maio por 2-1. E o Viçosa Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Caso você queira reassistir a edição de hoje, basta acessar o nosso canal no YouTube. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o nosso Instagram, @tvviçosa. Nos vemos novamente na sexta-feira. Uma boa noite para você e toda a sua família.